Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa segunda parte do resumo anual das atualizações proféticas. Foi um ano diferente, foi um ano de muitos eventos e eu quero apresentar aqui para vocês de forma resumida. Bem, a nossa segunda parte acredito que também terá uns 30 minutos, portanto, se você não viu a primeira parte, convido a ver e teremos mais duas partes ainda. Vamos falar agora sobre a ampla apreensão pelo futuro. Ao longo do ano nós vimos ampla apreensão pelo futuro. E Jesus falou que nos últimos dias os homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Vejam aqui, amados irmãos. Cientista desta organização diz que nas próximas décadas a civilização como a conhecemos terminará. Ele está falando a verdade? Bem, biblicamente nós não sabemos o dia e a hora. Mas ele está falando a verdade, porque a Bíblia nos diz que o mundo como conhecemos vai acabar. Vejam, irmãos, esse homem, que é um biólogo americano, diz que o fim da civilização como a conhecemos está chegando. Na verdade, ele diz que o fim acontecerá nas próximas décadas. Bem, eu não estou dizendo para acreditarmos neles. Mas me dá uma paz em ouvir isto. Me dá uma sensação de aleluia. Se isso tem que acontecer, que aconteça logo. E eu não estou aqui torcendo para que a civilização acabe, para que as pessoas desapareçam na óptica deles. Estou falando do regresso de Jesus Cristo, irmãos. Se nós cremos que o mundo não vai acabar com uma explosão, que o mundo não vai acabar com um asteroide, mas com a gloriosa volta de Jesus, então que ele volte logo. Porque o nosso mundo não tem condições para a vida, mano. Está perdendo pouco a pouco. E os grandes homens do mundo sabem disto. Vejam aqui, alta probabilidade de a civilização humana chegar ao fim até 2050, segundo o relatório de cientistas. Podemos até dizer, estes cientistas estão loucos. Bem, o Espírito de Profecia nos diz, o livro Eventos Finais, na página 1, na primeira página, que os governadores, estadistas, homens de saber, estão atentos aos eventos que se desenrolam ao redor de nós e sabem que em breve uma coisa grande e estupenda vai acontecer. Estão aqui eles. Irmãos, a civilização como a conhecemos vai acabar brevemente, dizem aqui os cientistas. Cientistas defendem que para travar o fim da civilização seriam necessárias pelo menos mais 5 teras. Porque o planeta Terra sozinho não tem condições de sustentar a raça humana por mais do que 3 décadas, dizem eles. Precisamos de 5 teras. Onde querem buscar esses 5 teras? Glória a Deus pela promessa de Jesus. Virei outra vez e vos levarei. Irmãos, em breve surgirá grande perturbação entre as nações. Perturbação que não cessará até que o meu glorioso Salvador, o meu Rei, volte nas nuvens de glória. Irmãos, em 2023, vários relógios foram anunciados no mundo. Primeiro, relógio do juízo final. Sinaliza o nível de perigo mais alto de todos os tempos. Quase chegamos à meia-noite. Os eventos atuais quase nos levaram à meia-noite. E vejam que este relógio foi lançado em janeiro. Se tivesse sido lançado em dezembro de 2023, eu acredito que estaríamos bem mesmo quase à meia-noite. De acordo com as coisas que aconteceram ao longo do ano. A guerra em Israel, Hamas, tudo mais, por aí. Vejam, irmãos, o relógio do juízo final marca 90 segundos para meia-noite.
Ampla apreensão pelo futuro. Vejam aqui, irmãos. Está dizendo a mesma coisa. Relógio do juízo final se aproxima mais da meia-noite do que nunca. Do que nunca, irmãos. Eles dizem que a humanidade está mais perto do que nunca do fim do mundo. Não são pastores que estão dizendo isto. Não são evangelistas fanáticos como eu. São cientistas que estão falando isto. Que a humanidade está chegando ao fim do mundo. Vejam aqui, irmãos. Terra já entrou na zona de perigo. Ultrapassou 7 dos 8 limites de segurança. Então, se ultrapassou 7 dos 8, significa que está no 8. Porque ultrapassar 7 já está no 8. Então, estamos no limite de segurança do planeta Terra. A Terra ultrapassou, sim, irmãos, os limites de segurança. Vejam aqui também. Próximos anos serão os mais quentes de sempre. Alerta Organização das Nações Unidas. Já começamos a sentir. A propósito, o meu AC aqui está se quebrando pouco a pouco. Eu vou queimar muito aqui. De fato, está quente no mundo. Independentemente das COPs, a situação parece que tende a piorar. Irmãos, vejam aqui. Segundo as Nações Unidas, mais de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo vão estar expostas a níveis perigosos de calor nos próximos anos. Situação triste, lamentável, chocante, mas esta é a realidade do mundo que nós vivemos agora. Jesus profetizou que nos últimos dias nós veremos o mundo agitado, a natureza agitada, a sociedade agitada, as religiões agitadas, certo? Veja, o mundo provavelmente ultrapassará o limite climático de 1,5 graus até 2027. Alertam quem? Cientistas. Mas 1,5 graus não era o limite para 2030? Os cientistas, governos, políticos não estão trabalhando para limitar a temperatura a 1,5 graus até 2030? Mas agora estão nos dizendo que, provavelmente, até 2027, nem iremos chegar a 2030. Até 2027, teremos ultrapassado isto. Como é que será? Irmãos, vocês têm dimensão disto? O que os cientistas, os grandes estudiosos do assunto, dizem que pode acontecer se ultrapassarmos 1,5 graus Celsius? O que pode acontecer? O mundo vai mergulhar em um caos. O mundo vai mergulhar em um caos. Eles dizem, até 2027 nós podemos passar isto aqui. Veja, irmãos. Outro relógio que foi projetado em Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Brasil, mostrando, temos apenas poucos dias para salvar o universo. Queridos, nós estamos vivendo nos dias finais. Jesus falou, digo mais uma vez, que nos últimos dias os homens estarão apreensivos, os homens estarão com medo quanto ao que sobrevirá no futuro. Está aqui. Cristo Redentor se ilumina com relógio climático. Uau! Há urgência nisto. É uma emergência. Temos pouco tempo para resolver o clima, certo? Veja, irmãos, está aqui. De acordo com seu site oficial no sábado, o relógio do clima marcará menos de 6 anos pela primeira vez. O que significa que a humanidade tem menos de 6 anos para reduzir drasticamente as emissões de combustíveis fósseis para ficar abaixo de 1,5 graus de aquecimento. Acabei de falar. Este é o plano da ONU, que até 2030 consigamos limitar a temperatura a 1,5 graus. Mas acabaram de nos dizer. A ONU acabou de nos dizer. Provavelmente até lá já teremos ultrapassado, porque em 2027 já teremos ultrapassado. Provavelmente. O mundo tem menos de 6 anos para atingir metas climáticas globais cruciais, de acordo com o relógio. E a pergunta que eu faço é, e se o mundo não conseguir? Se eles até lá não conseguirem? Temos 6 anos. Se até esses 6 anos eles não conseguirem? Mas irmão Onésimo, a COP28 conseguiu resolver isto. A COP28 vai conseguir, será? Não, na COP28, os líderes
reconheceram que os combustíveis fósseis são uma das causas do aquecimento global. Eles reconheceram, mas não fizeram nenhuma promessa para eliminar. Não fizeram nenhuma promessa tangível. E eu volto a perguntar, se dentro desses 6 anos não se conseguir resolver a questão e a temperatura ultrapassar 1,5 graus, nós veremos desastres no mundo, veremos furacões, veremos seca, veremos outros eventos climáticos. Certo, irmãos? Vamos lá. A Terra está doente. Os cientistas alertam os humanos que corram um risco colossal com o futuro da civilização. E eu não quero ser aqui alarmista. Eu apenas estou falando o que eles dizem, meus irmãos. Ainda temos salvação? É a pergunta. Ainda temos salvação? O que pode evitar o fim da aventura humana na Terra? Pergunto para si, irmão. Ainda temos salvação? Em Cristo Jesus, ainda temos salvação. Seja você um drogado, um pecador que se considera da pior espécie, ainda há salvação. Para o mundo eu não sei. Para o clima eu não sei. Para o planeta Terra eu não sei. Mas para a sua alma ainda há salvação. Glória a Deus. Veja, irmãos, Biden apenas começando na ação climática em resposta ao novo relatório importante. O que ele está começando? O que ele está começando? Está aqui. Biden disse: os impactos que estamos vendo só vão piorar. Mais frequentes, mais ferozes e mais caros. Os desastres mundiais só vão se tornar cada vez mais frequentes e desastrosos. E o que vão clamar? Eles vão dizer que esses desastres são consequência de quê, acima de tudo? De quê? ONU diz que mudança climática está fora de controle, após provavelmente semana mais quente já registrada. Mudança climática está fora de controle, irmãos. Está fora de controle. E agora? Uma vez que parece que os líderes políticos não estão conseguindo resolver a questão, uma vez que parece que de fato saímos fora do controle, uma solução religiosa tem que entrar em ação. Líderes religiosos também estão entrando nesta questão climática. Eles estão espiritualizando a questão. Conversão ecológica é o que nós precisamos. Dizem eles, líderes religiosos devem se empenhar, mostrar ao mundo que a religião tem um papel importante na luta contra as mudanças climáticas. Veja, irmãos, Papa diz, temos a responsabilidade diante de Deus de proteger a casa comum. E eu concordo com o Papa Francisco quanto a isto. Deus nos colocou como mordomos. Deus colocou Adão no jardim para lavrar e cuidar da terra. Mas a pergunta é, neste contexto de eventos finais que foram profetizados por Jesus, de que haveriam de acontecer, o que o mundo fará, irmãos? O que o mundo fará como responsabilidade moral diante de Deus, de cuidar do nosso planeta? O que o mundo fará? É isto que me chama a atenção. Vejam, o Papa diz, este imperativo de cuidado estende-se também ao ensinamento sobre o descanso no sábado. Aqui está o ponto. Eu concordo que temos que cuidar da terra, temos que cuidar do ambiente. Mas sempre, meus irmãos, isto vai parar no descanso dominical. E não adianta me dizer que estamos trazendo o domingo por um bom motivo. Não. Este imperativo de cuidado, diz o Papa, estende-se também ao ensinamento sobre o descanso no sábado, que é para o ser humano também preservar a criação. O sábado tem uma sensação de libertação e descanso. Descanso para qualquer sistema que é oprimido e vive em cativeiro. Está falando do descanso dominical, que para libertarmos a terra do cativeiro, da opressão, temos que guardar o sábado. E que sábado o Papa está falando? O domingo. Vejam também, Vaticano lança programa de mobilidade sustentável chamado Conversão Ecológica 2023. Conversão ecológica. O que é conversão ecológica? Está aqui.
Laudato Si nos chama a conversão ecológica. Como é que é isto? Veja, a conversão ecológica implica também colmatar a lacuna entre a vida sacramental e a consciência ambiental. E eles dizem, abordar o domingo com um sentido mais profundo de descanso e contemplação pode ajudar a cultivar a conversão interior exigida pelo Papa Francisco. Então fica claro, conversão ecológica, responsabilidade moral é, de acordo com o Papa, guardar o domingo. Veja, o chamado à conversão ecológica. Deus viu tudo o que tinha feito e realmente era muito bom. Uau! O que conversão ecológica tem a ver com esta citação de Gênesis capítulo 1, capítulo 2? Viu Deus que tudo era muito bom. O que Deus falou depois? Abençoou o dia de sábado e o santificou. Está aqui, irmãos. Conversão ecológica é guardar o domingo. Veja, o tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. E é nosso dever proclamar ao mundo para não se desesperar, porque alguém vem. Jesus, irmãos, está vindo. Eu não me canso de falar isto. Por isso que eu amo estar diante de vocês apresentando estas coisas. Sabem por quê? Porque não importa para mim se o mundo cai. Não importa. Claro, eu amo as pessoas. O que importa, irmãos, é que Jesus vem para nos levar ao lar. Nós vamos descansar. Porque nesta terra nós somos passageiros. Somos peregrinos. Há um lugar que nós podemos chamar de lar, e lar eterno, onde não haverá nenhum desastre natural. Ao longo do ano, irmãos, nós vimos grande fumaça, a poluição ambiental. Veja, fumaça traz um alerta. Não há como escapar da ameaça do clima à saúde. O clima está criando problemas de saúde agora. E eles dizem, é urgente, nós precisamos tomar alguma atitude, alguma decisão. Veja, irmãos, dezenas de condados no norte da América, Canadá, Estados Unidos, emitiram alertas de saúde quando as medidas de qualidade do ar atingiram suas piores marcas em anos. Este é trabalho de Satanás, irmãos. Satanás está trabalhando na atmosfera. O que ele faz? Envenena. E aí dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida presente e eterna. Ao longo do ano, depois dessa situação toda, ou em meio a esta situação toda, líderes mundiais de fato chegaram à conclusão de que nós não vamos conseguir resolver isto. Nós não vamos conseguir resolver isto sem uma autoridade global para nos dar ordens e nós cumprirmos. Temos que acabar com a soberania dos governos. Tem de haver um líder supremo que vai ditar as regras do jogo. Vejam aqui, irmãos. Lula fala em governança mundial ligada à ONU para resolver a questão climática e forçar países a cumprirem regras. E vocês acham que este pensamento é isolado? Quantos outros líderes mundiais pensam assim? Vejam que o mundo, vejam aí a vermelho, que o mundo cria uma governança global e com poder de forçar países. Ele disse também, se a ONU não tiver um poder de governança, a gente não resolve a questão climática. Tem de haver uma governança mundial climática. Que precisa dar ordens e todos os países devem cumprir. Eu pergunto, que país vai ficar de fora? Que nação, que governo vai ficar de fora? Voltamos. Quem seria esse líder que vai lidar com a questão? Quem seria? Bem, esta é minha ideia. Eu acredito que eles vão buscar um líder, não só político, mas também moral. Um líder que é ouvido. Um líder que é respeitado. Vejam aqui, irmãos. Para proteger a criação de Deus, busque mudanças pessoais e políticas, dizem os bispos dos Estados Unidos da América. Vejam como a religião
está dando agora ideias aos políticos. Vejam, precisamos de mudanças políticas. Precisamos de mudanças políticas. Embora a mudança individual seja importante, as políticas públicas têm um impacto coletivo, dizem os bispos americanos. Os bispos apelaram a políticas públicas que procurem justiça ambiental. Então, em outras palavras, os governos devem trazer leis que todas as pessoas devem cumprir pelo bem comum climático. Eu pergunto, aqueles que não cumprirem essa lei, como é que serão considerados no mundo? Vejam, esse homem disse: o papel das religiões é central na luta contra as mudanças climáticas. Uma vez que as religiões agregam multidões de pessoas, é fácil os líderes religiosos convencerem os seus membros a aderirem a essas regras, a essas ordenanças políticas, tudo mais. Vejam, eles dizem que para avançar no objetivo da ação climática global, é necessário enfatizar o papel que os líderes religiosos podem desempenhar na mobilização de suas comunidades. E de fato é interessante o fato de que líderes religiosos agora até estão dispostos a cooperar com os governos para convencer os seus membros a aderirem às identidades digitais. Mas veremos no próximo bloco. Vejam que a presença do Papa Francisco na Conferência Climática COP28 em Dubai é sem precedência. Bem, ele não conseguiu ir lá devido à sua doença. Mas nós vemos aqui que o mundo colocou o Papa em uma posição de líder moral para lidar com a questão climática. Muitos estavam ansiosos por sua entrada. Vejam, Sua Santidade é um dos principais intervenientes a nível internacional e um dos líderes de fé proeminentes dedicados a esta questão das alterações climáticas. E eu pergunto, quem será esse líder que vai dar ordens e o mundo vai cumprir? Não estou dizendo que será o Papa, apenas estou comentando. Irmãos, é aqui onde nós estamos no contexto da apreensão mundial. O mundo está apreensivo e eles vão buscar soluções. Brevemente, nós veremos essas soluções. Que a graça de Cristo o acompanhe, amado irmão. Eu verei no próximo bloco do resumo anual das atualizações proféticas. Até breve.